Atos 13, do 26 ao 43. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação, pois os que habitavam em Jerusalém, as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumprindo as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito pelos profetas: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vô-la contar. Ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. Vamos orar mais uma vez? Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Senhor Deus, nós colocamos nossa vida diante do Senhor para te agradecer por tudo, para te louvar pelas bênçãos e também te agradecer pela tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos edifique, que o Senhor confronte o nosso coração, ó Deus, a dureza do nosso coração, e que o Senhor, com a tua palavra, venha nos ensinar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse texto, só para nós relembrarmos, ele está tratando de um evento que aconteceu durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Lembrando que o livro de Atos narra a expansão do evangelho de Jerusalém até os confins da terra. Quando nós vemos a igreja de Jerusalém nascendo ali com um grupo pequeno de pessoas, dentre eles os apóstolos e algumas mulheres, e aí o evangelho foi sendo anunciado, e então o evangelho alcançou os habitantes de Jerusalém, o evangelho começou a se espalhar pela Judeia, Samaria, e pelas providências de Deus, como por exemplo, a perseguição que sobreveio a Estevão, a igreja se espalhou. Os crentes que estavam em Jerusalém tiveram que sair para outras regiões, e por onde eles iam, eles pregavam o evangelho. De maneira que surgiu e ali foi plantada, iniciou uma igreja em Antioquia da Síria, e aquela igreja se tornou uma importante igreja fora de Jerusalém. A igreja de Antioquia da Síria passou a ser então uma base missionária para a expansão do evangelho para os confins da terra. E nós já vimos até aqui então que Paulo
e a sua equipe, formada por Barnabé e Marcos, saem de Antioquia da Síria para a sua primeira viagem missionária. E eles passam então por Chipre, e ali eles encontram um governador do Império Romano, e encontram um mágico que tentava atrapalhar a expansão do Evangelho, mas o Evangelho, sendo o poder de Deus, alcança o seu propósito, levando aquele governador à fé em Cristo Jesus. E dali então, Paulo e Barnabé, juntamente com Marcos, vão em direção a Perge, onde João Marcos abandona a equipe e volta para Jerusalém. E Paulo, juntamente com Barnabé, continuam a sua viagem, chegando até Antioquia da Pisídia, que é, então, uma região que se encontra na atual Turquia, né? Ela está localizada onde hoje nós conhecemos como Turquia. E ali Paulo com Barnabé visitam uma sinagoga, a sinagoga que era o local onde os judeus se reuniam para suas orações, para a leitura da palavra de Deus, das Escrituras. É o local de culto dos judeus. Lembrando que os judeus, desde o cativeiro da Babilônia e outras perseguições que eles sofreram, eles se espalharam de Jerusalém para outros lugares. E esses judeus, por onde eles iam, eles precisavam de um lugar para cumprir a sua religião, né? Para orar, para ler a Escritura, e eles então construíam lugares que foram chamados de sinagogas. As sinagogas eram templos pequenos, locais, construções pequenas, onde eles se reuniam e ali arrebanhavam também não-judeus e levavam esses não-judeus à fé judaica. E aí Paulo e Barnabé, então, chegam em Antioquia da Pisídia, e num sábado eles vão até a sinagoga, e ali naquela sinagoga eles passam a ensinar. Eles foram convidados pelos líderes da sinagoga para compartilhar com aqueles que ali estavam, judeus e não judeus. E nós vimos na mensagem anterior, começamos a ver aqui nesse texto, neste sermão que Paulo traz naquela sinagoga, algumas verdades do Evangelho de Cristo a partir do Antigo Testamento. Lembrando que os judeus têm como escritura todo o Antigo Testamento, e eles creem na escritura do Antigo Testamento como sendo a revelação de Deus. Contudo, o judaísmo não crê em Cristo como aquele Messias que foi prometido durante todo o escrito do Antigo Testamento. E nós estamos vendo no sermão de Paulo que, utilizando-se da escritura do Antigo Testamento, a escritura que aquelas pessoas que ali estavam ouvindo o seu sermão, eles tinham como a sua base de fé. A partir disso, o apóstolo Paulo anuncia a Jesus. A partir disso, o apóstolo Paulo anuncia a Cristo como sendo o Messias. E esse foi um dos pontos, uma das verdades que nós vimos no domingo anterior, que Paulo anuncia que Jesus é o Messias prometido, aquele que veio da linhagem de Davi, conforme anunciado na Escritura. E agora, no texto que nós acabamos de ler, que continua este sermão do apóstolo Paulo ali na sinagoga, nós vemos uma outra verdade do Evangelho de Cristo, a partir do Antigo Testamento, que é a verdade de que Jesus morreu, ressuscitou e foi sepultado, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo mostra para aquelas pessoas que estavam na sinagoga que o Jesus que eles rejeitam é aquele Jesus que foi morto, ressuscitou, foi sepultado e ressuscitou, de acordo com o que a Escritura que eles creem assim relata. Novamente aqui Paulo se dirige tanto aos judeus, como também àqueles que não são judeus, que a Bíblia aqui chama de gentios. No versículo 26 diz assim: irmãos, descendência de Abraão. Aqui ele se refere
aos judeus: e vós outros, os que temeis a Deus. Aqueles que ele se refere como os que temem a Deus, são os que não são judeus, mas que abraçam o que a Escritura fala a respeito de Deus. Então, Paulo se dirige tanto a judeus como não judeus. O que nós podemos entender no texto é que tanto judeus como não judeus buscavam a salvação prometida por Deus. Eles estavam atrás de entender qual é a salvação prometida por Deus, e Paulo afirma que esta salvação, a qual eles procuram, já foi enviada. A salvação a qual eles procuram, a qual eles esperam, esta salvação já veio, e esta salvação é Jesus. Esta salvação é Cristo, o Messias. A palavra da salvação em Cristo já havia sido anunciada por Deus através dos profetas. Paulo afirma aqui na segunda parte do versículo 26, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Paulo está dizendo, olha, essa escritura, a lei e os profetas que vocês leem todo sábado aqui na sinagoga, é a palavra da salvação que Deus já nos deu. Esta é a palavra que foi enviada por Deus a nós. Então, Paulo leva o seu público na sinagoga a refletir sobre a forma como a palavra da salvação foi recebida pelo povo judeu. E o texto vai nos mostrar que tanto as autoridades de Jerusalém, como o povo que habitava em Jerusalém, não reconheceu a Cristo como o Salvador anunciado pela palavra dos profetas. Nas reuniões que o povo judeu realizava no templo em Jerusalém, e as reuniões que eles realizavam nas sinagogas espalhadas pelas nações, nessas reuniões acontecia a leitura da Escritura, a leitura dos profetas, a leitura da lei. Embora esta palavra seja lida em suas reuniões aos sábados, o povo não creu em Jesus como Salvador. Acompanhe comigo aí no versículo 27, Paulo dizendo, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não reconhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Sendo assim, de acordo com o que o apóstolo Paulo diz àquelas pessoas que ali estavam, Jesus foi rejeitado, Jesus foi crucificado, e tudo isso para cumprir aquilo que Deus já havia anunciado através dos seus profetas. Os profetas que eram lidos pelos judeus nas suas sinagogas. Os profetas anunciaram que o Messias sofreria, que o Messias morreria para ser o Salvador do seu povo. Nós vemos isso no profeta Isaías e os demais profetas que anunciam o servo sofredor, que anunciam aquele que haveria de vir, que morreria, que seria rejeitado. Portanto, quando o apóstolo Paulo fala àquela sinagoga, dizendo que Jesus morreu e ressuscitou cumprindo as profecias, então Paulo destaca na sua pregação exatamente estas verdades. A verdade de que Jesus foi morto e sepultado segundo as profecias. As leis cerimoniais do Antigo Testamento, quanto aos sacrifícios, exigiam que o cordeiro a ser sacrificado deveria ser um cordeiro sem defeito, não é? Então, quando Deus deu as leis ao povo de Israel, como eles deveriam oferecer sacrifícios, Deus disse a eles, olha, vocês precisam oferecer cordeiros, animais, sem defeitos, sem mácula, eles devem ser perfeitos. E esses cordeiros, esses animais sem defeitos, usados para os sacrifícios, apontavam ou representavam o Salvador anunciado. Esses animais, esses sacrifícios perfeitos que eram oferecidos por ordem do próprio Deus, estavam pré-anunciando a Jesus, estavam apontando para aquele que seria morto
aquele que, o Salvador perfeito, sem defeito. E a condenação e morte de Jesus cumpre perfeitamente aquilo que foi anunciado pelos profetas. No versículo 28 do texto diz: e embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Jesus entregue às autoridades, Jesus rejeitado pelos judeus da sua época. Diz o texto que não foi encontrado nele nenhuma causa para que ele fosse acusado, nenhuma causa para que ele fosse morto, nenhuma causa de morte, mas mesmo assim, os habitantes daquela cidade, os habitantes de Jerusalém, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Nós conhecemos a Escritura, e então tem ali o relato de que havia um preso chamado Barrabás e também Jesus, e o povo de Jerusalém suplicou e pediu que entre Jesus e Barrabás, que fosse solto Barrabás, e que Jesus fosse crucificado, o Cordeiro perfeito. Não encontraram nele nenhum motivo de morte, como diz o apóstolo Paulo. Então Paulo relembra que os próprios judeus fizeram se cumprir tudo o que havia sido dito a respeito do Messias. No versículo 29, diz: depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Jesus foi pendurado no madeiro, aqui uma referência à cruz, na condição de um maldito. Essa foi a condição em que Jesus foi pendurado naquela cruz, na condição de um maldito, porque era exatamente assim que os judeus consideravam alguém que fosse pendurado numa cruz. Alguém que era considerado o pior de todos, aquele que carregava sobre si a maldição dos seus pecados. E quando Jesus foi pendurado naquela cruz, ele foi pendurado na condição de um maldito. Contudo, sua condição de maldito não era devido a seus próprios pecados, mas os pecados lançados sobre ele. A condição de maldito, na qual Jesus foi crucificado, não era uma condição dele próprio, mas era a condição de alguém que estava levando sobre si o pecado da humanidade. Em Deuteronômio capítulo 1, versículo 23, diz que, falando a respeito daqueles que eram pendurados no madeiro: o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. E assim então o apóstolo Paulo está mostrando para aqueles seus ouvintes na sinagoga que Jesus foi pendurado no madeiro e, segundo o que diz a Escritura, ele foi sepultado. Como diz a palavra, que aquele que for pendurado no madeiro não permanecerá ali durante a noite, mas ele será enterrado. Assim aconteceu com Jesus. Mas o apóstolo Paulo, além de mostrar que Jesus foi morto, segundo o que diz a Escritura, o apóstolo Paulo mostra que Jesus ressuscitou segundo o que diz a Escritura, segundo o que diz as profecias. Ele está mostrando para aquelas pessoas, para os seus ouvintes, que o que aconteceu com Jesus foi algo já anunciado por Deus desde o passado. E agora então ele mostra que Jesus ressuscitou segundo as profecias. A ressurreição de Jesus é a garantia de que Deus o enviou como o Messias. Acompanhe comigo no versículo 30. Continua o apóstolo Paulo: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então ele foi morto, foi sepultado, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Entre a ressurreição e a ascensão de Jesus se passaram 40 dias, durante os quais Jesus esteve com seus discípulos e foi visto por muitas outras pessoas.
É o que diz também no versículo 31. E foi visto por muitos dias depois que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Meus irmãos, a igreja em Jerusalém nasceu com aqueles que foram testemunhas da ressurreição de Cristo. Estes passaram a anunciar aquilo que eles viram. O próprio Jesus, com seus discípulos, disse: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E assim aconteceu, os discípulos de Jesus presenciando o que aconteceu, sua morte, sua ressurreição. Agora, como diz o apóstolo Paulo, eles passaram a ser testemunhas perante o povo. Mas todos aqueles que presenciaram o Jesus ressurreto, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios fala que ele apareceu para mais de 500 pessoas. Todos esses passam a ser testemunhas de Jesus. E não apenas estes que puderam presenciá-lo com seus próprios olhos, mas agora aqueles que são alcançados pelo Evangelho e creem no Evangelho de Jesus morto, ressuscitado, e creem nesta salvação, estes também passam a ser testemunhas, como diz o apóstolo Paulo. Os discípulos de Jesus, então, se espalharam por causa da perseguição vinda pela morte de Estevão, e testemunharam de Cristo, aonde eles chegaram, por onde eles passaram. E na sinagoga, Paulo faz questão de afirmar que ele e Barnabé estavam ali como testemunhas de Cristo. Ele faz questão de fazer essa ligação entre o que Jesus disse aos seus primeiros apóstolos, que eles seriam suas testemunhas. Agora, Paulo e Barnabé se apresentam naquela sinagoga como testemunhas de Cristo, como aqueles que creram na ressurreição de Jesus. Com isso, Paulo e Barnabé se unem a todos que presenciaram e a todos os que creram na ressurreição de Cristo. Eles estavam ali reafirmando que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, cumprindo as Escrituras na qual o seu público acreditava. O seu público acreditava nos profetas. Seu público acreditava na lei do Senhor. Mas eles não estavam conseguindo fazer a conexão entre o que os profetas falaram e o que ocorreu com Cristo. E Paulo está exatamente fazendo isso, levando-os a refletirem sobre isso. Vamos ver aqui no versículo 32 e no versículo 33, quando Paulo diz: nós vos anunciamos o evangelho da promessa, feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Qual que é o evangelho da promessa, segundo o apóstolo Paulo? É o evangelho que foi anunciado pelos profetas. É o evangelho que foi anunciado durante a história do povo de Israel. É o evangelho anunciado que aquele povo judeu lia todo sábado na sinagoga, mas não conseguia enxergar que este evangelho apontava para Cristo. Então Paulo diz: nós vos anunciamos o evangelho da promessa. Paulo aqui fundamenta que a mensagem por ele anunciada era o evangelho da promessa, usando alguns textos do Antigo Testamento, que nós vamos ver quais são esses textos que o apóstolo Paulo se utiliza para fundamentar que o evangelho que ele prega é o evangelho da promessa feita pelos pais, pelos profetas. Primeiro, o apóstolo Paulo se utiliza do texto de Salmo capítulo 2, versículo 7. Na continuação do versículo 33, diz assim: como também está escrito no Salmo 2, e diz o Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Salmo 2, meus queridos irmãos, relata Deus concedendo a Davi o trono de Israel, lá no Monte Sião, onde se situava o templo, lugar onde os reis eram ungidos para o seu ofício. O Salmo 2, de uma forma mais específica,
está falando que Deus está concedendo a Davi o trono sobre Jerusalém. Quando ele diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa é uma expressão que faz referência a alguém que está conferindo autoridade a outro. E é uma expressão especificamente que aponta para Davi assumindo o seu reinado sobre Jerusalém. Agora, esta expressão é utilizada pelo apóstolo Paulo, fazendo uma referência a Cristo como sendo aquele que assenta no trono de Davi. Aquele que foi dado por Deus para reinar eternamente. Então, quando ele diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei, fazendo uma referência à investidura de Davi ao trono, essa expressão também é uma referência ao reino de Cristo estabelecido e confirmado na sua ressurreição. A ressurreição de Cristo é um momento que marca podemos dizer, essa posse do reino eterno, porque na sua ressurreição ficou ali marcado que, ao contrário de Davi, que morreu e foi sepultado e permaneceu no seu túmulo, Jesus morreu e ressuscitou, provando que o seu reino é eterno, provando que o seu trono é eterno, provando que ele é aquele que veio para reinar eternamente. Então, no versículo 34, diz que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. E aí então Paulo faz uma ligação com outro texto do Antigo Testamento, que é Isaías capítulo 55, versículo 3. Aqui o apóstolo Paulo relaciona o reinado de Davi, para o qual Deus o levantou, com o reinado de Cristo, para o qual Deus o constituiu, confirmando na sua ressurreição. O texto de Isaías, capítulo 55, versículo 3, na sequência aí, citado pelo apóstolo Paulo, diz, no versículo 34, desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Em Cristo, Deus cumpriu as fiéis e santas promessas que foram feitas a Davi. Que promessas que foram feitas a Davi? Promessas como, o teu trono será eterno, o teu trono não terá fim, pelo seu reinado serão abençoadas as nações. Essas foram promessas feitas a Davi. Contudo, Davi morreu e Davi viu a corrupção, né? O seu corpo foi à sepultura e foi comido, foi corrompido pela degeneração natural. Mas então, em Cristo, Deus cumpre as promessas feitas a Davi, porque Cristo morreu e, como diz o texto, ele não viu corrupção. Paulo então traz a lembrança de que Cristo é descendente de Davi e que ele foi constituído rei sobre o trono de Davi. Então a ressurreição o estabelece como um rei eterno. Assim, tudo que Deus prometeu por meio de Davi se cumpre no reinado de Cristo. Vejam só, irmãos, que Paulo está falando a um grupo de pessoas que crê nos escritos do Antigo Testamento. E agora ele usa passagens do Antigo Testamento para dizer, essas passagens estão dizendo de Cristo, essas passagens estão falando de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição. E por último, Paulo se utiliza do Salmo 16, versículo 10, acompanhem comigo, do versículo 35 em diante, que diz, por isso também diz outro Salmo, e aqui uma referência ao Salmo 16, 10, não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi servido à sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção, porém, aquele a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. No Salmo 16 aqui, Davi se alegra no Senhor,
pois consegue vislumbrar a vitória sobre a morte. Davi tinha certeza de que a morte não seria o seu ponto final, mas a salvação do Senhor dizia respeito a transpor a morte e viver eternamente. E Paulo aplica esse texto à vitória de Cristo sobre a morte. A corrupção é uma referência à decomposição do corpo que volta ao pó. Embora Cristo tenha morrido, seu corpo não viu corrupção. Ele ressuscitou antes da corrupção do seu corpo. E assim então o apóstolo Paulo, utilizando-se mais desse texto, está aplicando a Jesus, dizendo: Jesus morreu e ressuscitou. E muitas pessoas estão vivendo hoje como viviam os judeus na época de Paulo. Eles faziam uso das Escrituras, mas não enxergavam que elas confirmavam que Cristo é o Salvador. Aquelas pessoas liam as Escrituras todo sábado e não conseguiam enxergar que esta palavra estava falando a respeito do Salvador. Muitas pessoas ouvem hoje a palavra de Deus domingo após domingo, mas ainda não entenderam que Jesus é o Salvador. É uma realidade parecida. Quantas pessoas estão todas as semanas, às vezes todos os domingos, ouvindo a Escritura, lendo a Escritura, mas ainda não conseguiram enxergar a salvação que a Escritura está ensinando. Não conseguiram ainda enxergar a salvação em Cristo, declarada nas páginas da Escritura. Qual que é a sua compreensão a respeito da pessoa de Cristo? Qual que é a sua compreensão a respeito da obra realizada por Cristo na cruz? O que você pensa de forma pessoal, no seu coração, a respeito de Cristo? Você já compreendeu, meu querido, que Jesus é o Messias prometido, aquele que veio, que morreu, que ressuscitou, e que a sua obra tem um propósito de trazer salvação a todo aquele que crê no seu nome? Você já creu nisso? Porque na época de Paulo, o seu público era composto por muitas pessoas que estavam lendo a Escritura todo sábado, mas que ainda não haviam enxergado estas verdades a respeito de Cristo. E numa última parte desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos ver a outra verdade que Paulo traz à tona a respeito de Cristo a partir do Antigo Testamento. Ele traz à tona que crer em Cristo ou rejeitar a Cristo produz implicações eternas. Vejam, crer em Cristo ou rejeitar a Cristo produz implicações eternas. Após deixar claro que Jesus é o Messias prometido por Deus, de acordo com as profecias recebidas pelo povo, Paulo passa a falar das questões práticas desta verdade. E uma das questões práticas que Paulo traz a partir desta verdade é que a remissão de pecados é oferecida por intermédio de Cristo. Quem que perdoa pecados? É aquele que foi prometido por Deus, é aquele que veio, que morreu, que ressuscitou. É por meio dele que o pecador encontra a remissão de pecados. No versículo 38 diz assim: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste. Deste quem? Deste que Paulo está anunciando, deste que Paulo está testemunhando, Jesus. É por meio deste é que se encontra remissão de pecados. Jesus levou sobre si os pecados dos homens. Ele é aquele que pagou o preço para que os pecadores sejam perdoados. Como nós vimos, ele foi pendurado no madeiro, na condição de maldito, porque ele levou sobre si os nossos pecados. E somente por meio dele, que o pecador miserável, condenado na sua pecaminosidade, pode encontrar remissão, pode encontrar perdão. Ninguém consegue apagar os seus próprios pecados, ninguém consegue fazer
qualquer coisa que seja suficiente para cancelar os seus próprios pecados. A remissão de pecados só é possível por meio deste que Paulo anuncia. Mas outra implicação prática que Paulo traz a respeito destas verdades é que a justificação é oferecida por meio de Cristo. No versículo 39 diz: e por meio dele, também por meio de Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Paulo está falando a judeus que entendiam que, sendo obedientes à lei de Moisés, eles alcançariam a sua própria justificação. Mas Paulo está deixando claro para eles que a justificação só é possível para aquele que crê neste Jesus. Ninguém consegue ser justificado pela lei, porque a lei ela serve apenas para nos apontar o caminho. Nós somos incapazes de obedecer à lei o suficiente para que por ela sejamos justificados, de maneira que a justificação, ela é aplicada ao coração do pecador, pela obra da graça de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo, tendo os pecados perdoados, o pecador é declarado justo, não pelas suas próprias obras, mas pela obediência de Cristo. A justificação, meus irmãos, é uma obra graciosa de Deus a nós. Porque aquele que foi justificado por meio de Cristo é visto por Deus como aquele que não tem mais nada que o condene. Esta é a obra da justificação. E Paulo está dizendo no texto que, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as suas obras, das quais não podem ser justificados por si próprios, ou seja, pela lei de Moisés. Então, a justificação é um resultado prático da obra de Cristo, assim como a remissão de pecados. E aí Paulo finaliza trazendo uma última verdade prática, dizendo que a destruição eterna é resultado da rejeição a Cristo. A remissão de pecados e a justificação são obras de Cristo para aqueles que creem no seu nome. Mas a destruição eterna é resultado da rejeição a Cristo. Aqueles que rejeitam a Cristo, certamente serão eternamente banidos da presença de Deus. Paulo, aqui no texto, exorta seus ouvintes a observarem o que foi dito pelos profetas quanto a rejeitar a palavra de Deus. E Paulo se utiliza de Abacuque, capítulo 1, versículo 5, para dizer que aos seus ouvintes que negar a Cristo, o Messias prometido, acarreta em destruição eterna. Diz o texto no versículo 40, notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Então, no versículo 41, Paulo cita Abacuque capítulo 1, versículo 5, que diz: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vô-la contar. Aqui Paulo se refere aos que estavam ali e estavam desprezando a palavra que ele estava anunciando. Aqueles que estavam ouvindo, mas estavam desprezando o evangelho da promessa. Aqueles que estavam ouvindo, mas estavam desprezando a verdade do evangelho. Paulo diz, usando Abacuque: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vô-la contar. E aqui Paulo faz referência ao profeta Abacuque que anunciou a invasão do exército babilônico em Jerusalém. Em seu tempo, ele exortou o seu povo a crer na palavra de Deus, para não ser apanhado de surpresa. O relato bíblico, no livro de Abacuque, nos mostra que o povo de Jerusalém foi apanhado pelo exército da Babilônia,
e ali o exército da Babilônia fez uma destruição completa na cidade de Jerusalém. Só que antes disso acontecer, Abacuque anunciava a palavra de Deus para aquele povo, e dizia para aquele povo: não desprezem a palavra de Deus, não desprezem o que Deus vai fazer, não desprezem a destruição que vem de Deus para aquele que não crê na sua palavra. E agora Paulo se utiliza destas palavras para exortar aqueles que estavam ouvindo o evangelho e dizendo para eles: não desprezem a palavra de Deus, não desprezem o evangelho de Cristo, não desprezem, porque aqueles que desprezam serão apanhados de surpresa e serão destruídos. Aqui Paulo aplica a exortação do profeta para alertar o povo a crer no que a palavra diz a respeito de Jesus, pois quem rejeita Cristo, rejeita o próprio Deus, e aquele que rejeita o evangelho, será eternamente banido da presença de Deus. Você já pensou nas implicações eternas do que você crê ou não crê a respeito de Cristo? Você já pensou nessas implicações eternas daquilo que você leva em consideração a respeito do evangelho de Cristo? Assim como muitas pessoas ouvem a palavra domingo após domingo e ainda não conseguiram enxergar o Cristo que a palavra de Deus anuncia, muitas pessoas estão também ouvindo o evangelho e não estão levando em consideração aquilo que o evangelho anuncia, não estão levando em consideração que crer no evangelho significa ter vida eterna, e rejeitar o evangelho significa ser lançado para longe da presença de Deus eternamente. Se você sondar seu coração, você vai concluir que a sua vida está em Cristo, ou você ainda não confiou em Cristo como Salvador da sua vida. O que você vai concluir no seu coração nesta noite? Se você perguntar para si mesmo: o que você crê a respeito de Cristo? Ele é o seu Salvador pessoal? Ou ele é apenas um Jesus que você ouve domingo após domingo a respeito dele, mas ainda não pensou seriamente a respeito do seu compromisso com ele? Pense seriamente a respeito das implicações eternas de crer ou não crer em Jesus. Crer em Jesus resulta em remissão de pecados. Crer em Jesus resulta em justificação diante de Deus. Mas rejeitar a Cristo implica em condenação eterna. Rejeitar a Cristo implica em ser lançado para longe de Deus eternamente. Aqui no texto que nós lemos, no versículo 42 ao 43, diz assim: ao saírem eles, depois que Paulo concluiu o seu sermão, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Eles pediram que Paulo e Barnabé voltassem na sinagoga no outro sábado para falar novamente a respeito do que foi falado. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. O texto nos aponta o fato de que muitos ali creram na graça, creram no evangelho, e eles foram orientados a viverem e perseverarem na fé em Cristo Jesus. E esta é certamente a recomendação que a palavra de Deus nos deixa. Creiam no evangelho, creiamos no evangelho, creiamos em Cristo e perseveremos na graça. Que assim seja com a vida de cada um de nós. Que Cristo reine em nossos corações. Que Cristo, de fato, seja o Senhor das nossas vidas. Que seja Ele aquele que governa os nossos pensamentos, que governa os nossos desejos, que governa as nossas intenções, que governa a nossa vida. Que seja Cristo, o Senhor, o Salvador dos nossos corações.